A manhã de 29 de março de 2026 não chegou a São Petersburgo com a luz suave de um amanhecer de primavera. Em vez disso, ela rastejou sob um manto espesso e acre. Os moradores não acordaram com os sons familiares de sua cidade histórica, mas com um silêncio inquietante, pontuado pelo lamento distante de sirenes. Um crepúsculo antinatural manteve a cidade cativa, enquanto uma colossal pluma de fumaça preta, nascida de um incêndio a quilômetros de distância, pairava sobre os telhados ornamentados e os grandes canais. O ar tinha um gosto metálico e químico, um coquetel fétido que ardia os olhos e arranhava a garganta. Era uma manifestação tangível e respirável de uma guerra que muitos tentavam manter à distância. As pessoas espreitavam pelas janelas, seus rostos uma mistura de confusão e horror crescente. As redes sociais explodiram com fotos e vídeos granulados da nuvem ameaçadora que havia consumido o horizonte. Perguntas voavam em sussurros digitais. O que estava queimando? Foi um acidente industrial? Ou foi algo muito pior? O cheiro era a parte mais perturbadora. Não era o cheiro de fumaça de madeira ou um incêndio comum, mas algo industrial e profundamente errado. Ele se agarrava às roupas, infiltrava-se pelas janelas fechadas e servia como um lembrete constante e sufocante de que algo terrível havia acontecido enquanto eles dormiam. A confusão inicial rapidamente deu lugar a uma sensação palpável de medo. A fumaça era um invasor físico, um poluente que tornava o simples ato de respirar um esforço consciente e preocupante. Os pais se apressavam em vedar as janelas com fita adesiva, enfiando toalhas úmidas debaixo das portas para proteger seus filhos das toxinas invisíveis no ar. As autoridades emitiram avisos, aconselhando os cidadãos a permanecerem em casa e usarem máscaras se tivessem que se aventurar do lado de fora, mas esses pronunciamentos oficiais pouco fizeram para acalmar o pânico crescente. A cidade, um símbolo do orgulho e da cultura imperial russa, sentiu-se subitamente frágil, exposta e sitiada por um inimigo invisível carregado pelo vento. Este não era um relatório de notícias distante das linhas de frente. Este era um ataque direto aos sentidos de cada pessoa na segunda maior cidade da Rússia. A fumaça bloqueou o sol, lançando sombras longas e misteriosas que pareciam alterar o próprio caráter das ruas familiares. Transformou uma sexta-feira normal em uma cena de um filme distópico, onde o próprio ar se tornara hostil. Para os milhões de pessoas em São Petersburgo, a guerra não era mais um conceito abstrato transmitido pela televisão estatal. Ela havia chegado, sem ser convidada, no próprio ar de que precisavam para sobreviver, trazendo consigo uma mensagem arrepiante de vulnerabilidade. O caos que tomou São Petersburgo começou horas antes, sob o manto da escuridão, no estratégico porto de petróleo de Ust-Luga. Por volta das 2:30 da manhã, a tranquilidade da região de Leningrado foi quebrada pelo zumbido de drones se aproximando. Esta foi uma operação meticulosamente planejada, conduzida pelo Serviço de Segurança da Ucrânia. Um ataque ousado direcionado ao coração da máquina de guerra econômica da Rússia. Pelo menos 10 drones de longo alcance, voando baixo e rápido, convergiram para o enorme terminal, um centro crítico para as exportações globais de petróleo da Rússia. Seus alvos eram os tanques de armazenamento e as instalações de processamento, cheios de produtos petrolíferos inflamáveis. Moradores locais próximos ao porto foram despertados de seu sono por uma série de poderosas explosões. Relatos descreveram pelo menos 6 explosões distintas, que iluminaram o céu noturno com flashes brilhantes e aterrorizantes de laranja e vermelho. Os drones haviam encontrado seus alvos. Em poucos instantes, pequenos incêndios surgiram em toda a instalação, rapidamente se unindo em um único e monstruoso inferno. O incêndio cresceu com velocidade aterrorizante, alimentado pelas vastas reservas de combustível.
Às 4 da manhã, o fogo já havia consumido uma área de mais de 5.000 metros quadrados, enviando chamas a centenas de metros no ar e gerando a colossal coluna de fumaça que logo se deslocaria em direção a São Petersburgo. Os serviços de emergência correram para o local, mas a escala do desastre era avassaladora. Trens de combate a incêndios e equipes especializadas foram despachados para combater o incêndio, mas seus esforços pareciam fúteis contra a intensidade pura do fogo químico. O calor era tão imenso que impedia as equipes de se aproximarem do centro do inferno. O porto inteiro, um dos mais movimentados do Mar Báltico, estava paralisado. Todas as operações foram interrompidas enquanto a instalação era consumida pelo fogo e pela fumaça. O ataque não foi apenas um gesto simbólico, foi um golpe paralisante para uma parte vital da infraestrutura russa. O governador regional, Alexander Drozdenko, agiu para controlar a narrativa, reconhecendo os danos ao terminal, mas insistindo que as defesas aéreas estavam ativas. Ele alegou que 31 drones ucranianos haviam sido derrubados em toda a região. Uma declaração destinada a projetar uma imagem de força e segurança. No entanto, o incêndio incontrolável em Ust-Luga contava uma história diferente. Era uma história de um ataque bem-sucedido e profundamente penetrante que demonstrou a crescente capacidade da Ucrânia de atingir alvos de alto valor longe das linhas de frente estabelecidas, provando que nenhuma parte da Rússia estava verdadeiramente segura das consequências do conflito. Conforme a nuvem tóxica se espalhava por São Petersburgo, o ritmo da vida diária foi profundamente afetado. A cidade, que se orgulhava de sua resiliência e grandiosidade, foi posta de joelhos por uma ameaça invisível. As escolas emitiram alertas, pedindo aos pais que mantivessem seus filhos em casa. Empresas aconselharam seus funcionários a trabalhar remotamente, se possível. Aqueles que precisavam se deslocar encontraram uma cidade transformada. As ruas, geralmente movimentadas, estavam estranhamente silenciosas, com apenas algumas almas corajosas ou desesperadas apressando-se, seus rostos cobertos com máscaras cirúrgicas, lenços, ou simplesmente com as golas de seus casacos levantadas contra o ar cáustico. As implicações para a saúde tornaram-se uma preocupação imediata e generalizada. Hospitais relataram um aumento de pacientes chegando com dificuldades respiratórias, dores de cabeça e náuseas. Os idosos e aqueles com condições pré-existentes como asma eram especialmente vulneráveis. O cheiro de produtos químicos queimados era uma fonte constante de ansiedade, um lembrete dos poluentes desconhecidos que as pessoas inalavam a cada respiração. Farmácias viram uma corrida por purificadores de ar e máscaras faciais, com muitos rapidamente esgotando seus estoques. O medo não era apenas do desconforto imediato, mas dos potenciais efeitos a longo prazo na saúde da exposição aos subprodutos de um incêndio químico de grandes proporções. Além das preocupações com a saúde física, o custo psicológico foi imenso. A fumaça agia como um cobertor constante e opressor, induzindo uma sensação de claustrofobia mesmo ao ar livre. O simples prazer de olhar pela janela tornou-se uma fonte de pavor. A visão da nuvem escura pairando sobre sua bela cidade foi um golpe psicológico poderoso, uma confirmação visual de sua vulnerabilidade. Isso quebrou a cuidadosamente construída sensação de normalidade à qual muitos se apegavam, forçando-os a confrontar a realidade de que a guerra havia chegado à sua porta de uma maneira terrivelmente íntima. A sensação era de estar preso, tanto dentro de suas casas, quanto dentro de um conflito maior do qual não podiam escapar. As conversas diárias mudaram. Em vez de discutir trabalho ou planos para o fim de semana, as pessoas trocavam informações sobre a direção do vento, a qualidade do ar e as melhores maneiras de vedar suas casas. Havia um sentimento compartilhado de mágoa e medo, mas também uma incerteza arrepiante sobre quem culpar e o que aconteceria a seguir. A fumaça de Ust-Luga fez mais do que apenas poluir o ar.
Ela envenenou o senso de segurança e previsibilidade que sustenta a vida urbana. Para os moradores de São Petersburgo, o mundo havia se tornado um lugar mais perigoso e incerto da noite para o dia, e a prova estava no próprio ar que respiravam. O impacto do ataque a Ust-Luga reverberou muito além das fronteiras da Rússia, enviando tremores de alarme através dos países vizinhos da OTAN. Na cidade estoniana de Narva, localizada do outro lado do rio, bem na fronteira com a Rússia, os moradores observaram com apreensão a enorme nuvem preta que se elevava no horizonte leste. A fumaça era claramente visível, um lembrete sombrio e premonitório do conflito volátil que se desenrolava a poucos quilômetros de distância. Embora a pluma não tenha chegado a cobrir a cidade, sua presença desencadeou um estado de alerta e ansiedade elevados entre a população local, que vive à sombra de seu vizinho poderoso e imprevisível. A situação se intensificou quando as forças de defesa estonianas detectaram um drone não identificado entrando em seu espaço aéreo. Um alerta de emergência foi emitido enquanto os militares se apressavam para identificar o objeto e sua intenção. Por um tenso período, a possibilidade de uma provocação direta ou de uma arma russa desgovernada era uma preocupação muito real. O alívio tomou conta dos centros de comando quando o drone foi identificado como ucraniano, uma das aeronaves envolvidas no ataque a Ust-Luga que havia se desviado da rota. O incidente, embora resolvido sem conflito, destacou as margens mínimas de erro e os riscos inerentes de escalada quando operações militares ocorrem tão perto do território da OTAN. A Finlândia, outra nação que compartilha uma longa fronteira com a Rússia, experimentou seu próprio transbordamento direto do conflito. Nos dias seguintes ao ataque, 2 drones caíram perto da cidade de Kouvola, no sul da Finlândia. Investigações rapidamente confirmaram que pelo menos um dos drones era de origem ucraniana, provavelmente outra aeronave que havia tido uma pane ou ficado sem combustível após sua missão. O Ministério da Defesa finlandês classificou oficialmente o incidente como uma suspeita de violação territorial, uma designação séria que desencadeou uma resposta diplomática formal. A descoberta de equipamento militar estrangeiro em seu solo foi uma clara violação de sua soberania. Esses incidentes colocaram a Ucrânia em uma difícil posição diplomática. Embora seus parceiros ocidentais apoiem seu direito à autodefesa, a violação do espaço aéreo aliado é uma questão séria. Autoridades ucranianas agiram rapidamente para conter as consequências. O vice-ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, emitiu um pedido formal de desculpas à Finlândia e garantiu a ambas as nações que não havia intenção de atingir seu território. Ele também compartilhou informações sugerindo que a Rússia poderia ter usado guerra eletrônica para redirecionar deliberadamente os drones, para criar atrito entre a Ucrânia e seus aliados. O episódio serviu como um complexo lembrete da natureza imprevisível da guerra de drones e do delicado equilíbrio diplomático que a Ucrânia precisa manter. Diante de uma crise visível se desenrolando nos arredores da segunda maior cidade da Rússia, a resposta do Kremlin foi: olha, um exercício cuidadosamente orquestrado de controle de danos e gestão da narrativa. Os canais oficiais e a mídia estatal agiram rapidamente, não para negar o ataque, mas para enquadrá-lo de uma forma que minimizasse seu sucesso e reforçasse a mensagem de força do Estado. O foco principal foi o desempenho dos sistemas de defesa aérea da Rússia. Declarações oficiais lideradas pelo governador regional enfatizaram o número de drones supostamente abatidos, 31, segundo a contagem deles, apresentando o evento como um ataque inimigo fracassado, amplamente repelido por forças russas vigilantes. O incêndio em Ust-Luga foi descrito com uma linguagem, digamos, bastante sanitizada. Os relatórios oficiais se referiram a ele como um incêndio em um terminal causado por destroços caindo de drones interceptados, em vez de um impacto direto de um ataque bem-sucedido.
A palavra danos foi usada, mas a extensão total e paralisante da paralisação em um dos centros de exportação mais importantes do país foi minimizada. O objetivo era projetar uma imagem de competência e controle, sugerindo que, embora o inimigo tenha tentado causar danos, as poderosas defesas do Estado conseguiram mitigar efetivamente a ameaça. Essa narrativa buscava tranquilizar um público nervoso de que a situação estava, sim, sob controle. Ao mesmo tempo, o Kremlin aproveitou o ataque para alimentar sua própria propaganda, retratando-o como um ato desesperado e imprudente de terrorismo do regime de Kiev. Esse enquadramento serviu para desumanizar o exército ucraniano e justificar a agressão contínua da Rússia. A narrativa apresentada ao público russo era a de uma nação sob ataque por um inimigo sem escrúpulos, exigindo uma resposta firme e inabalável. Isso foi reforçado por relatos imediatos de ataques de retaliação. Os noticiários rapidamente mudaram o foco para a cobertura dos ataques russos às cidades ucranianas, incluindo um ataque mortal em Kramatorsk, apresentando-os como uma retaliação justa e necessária. Essa estratégia dupla de minimizar as vulnerabilidades russas, enquanto maximiza a agressividade ucraniana, é um clássico do Kremlin. Para o público interno, o objetivo é evitar pânico generalizado e manter o apoio ao esforço de guerra. Ao controlar o fluxo de informações e moldar a história em torno de temas como resiliência russa e vilania do inimigo, o governo tenta absorver o choque psicológico de um ataque desse tipo. No entanto, para os moradores de São Petersburgo, tossindo no ar tóxico, a distância entre a narrativa oficial e a realidade do lado de fora da janela era gritante e impossível de ignorar. O ataque a Ust-Luga não foi um evento isolado, mas sim parte fundamental de uma estratégia militar ucraniana calculada e em constante evolução. Desde o final de 2023, a Ucrânia tem sistematicamente escalado o uso de drones de longo alcance para atacar profundamente o território russo, com foco especial na infraestrutura energética que financia a máquina de guerra de Moscou. Essa campanha representa uma mudança estratégica, de operações puramente defensivas para um esforço proativo de impor custos diretos à própria Rússia. Ao mirar em refinarias de petróleo, depósitos de combustível e terminais de exportação como Ust-Luga e Primorsk, a Ucrânia busca, de fato, desestabilizar a economia russa, sufocar suas receitas de petróleo e dificultar a logística militar. A escolha dos alvos é altamente estratégica. Atacar instalações de petróleo e gás alcança vários objetivos ao mesmo tempo. Primeiro, impacta diretamente o orçamento do Estado russo, já que as exportações de energia são sua principal fonte de moeda forte. Cada ataque bem-sucedido não só custa milhões em reparos, mas também interrompe o fluxo de exportações, como ficou claro com a paralisação em Ust-Luga. Essa pressão econômica é ampliada por fatores externos, como a alta do preço do petróleo, que havia acabado de ultrapassar $100 por barril. Ao danificar a capacidade da Rússia de vender sua mercadoria mais valiosa, a Ucrânia espera degradar a capacidade do Kremlin de sustentar o esforço de guerra a longo prazo. Em segundo lugar, esses ataques obrigam a Rússia a tomar decisões difíceis sobre alocação de recursos. Cada drone que penetra o espaço aéreo russo expõe falhas na rede de defesa aérea do país. Para proteger seu vasto território e inúmeros pontos estratégicos, Moscou precisa deslocar sistemas valiosos de defesa aérea, como o Pantsir e o S-400 das linhas de frente na Ucrânia. Esse redeslocamento pode criar oportunidades para as forças ucranianas no campo de batalha. A estratégia estica, de certa forma, o exército russo, forçando-o a defender seu próprio coração territorial às custas de sua capacidade ofensiva nos territórios ocupados. É uma forma de guerra assimétrica, em que drones baratos podem neutralizar ou ocupar sistemas de defesa que custam milhões. Por fim,
Esses ataques em profundidade carregam uma mensagem psicológica poderosa, tanto para o público russo quanto para sua liderança. Eles destroem a narrativa do Kremlin de uma operação militar especial, limitada e bem-sucedida, mostrando que a guerra tem consequências para os russos comuns. A fumaça sobre São Petersburgo ou incêndios em refinarias do Tartaristão trazem a realidade do conflito para uma população que, até então, estava, em grande parte, protegida dele. Essa campanha é uma declaração ousada de Kiev. Enquanto mísseis russos atingirem cidades ucranianas, os centros econômicos e industriais da Rússia também não estarão seguros. É uma estratégia de resposta simétrica, feita para aumentar o custo interno da guerra para Moscou. Os incidentes na Estônia e na Finlândia, em que drones ucranianos violaram o espaço aéreo da OTAN, colocaram Kiev diante de um delicado equilíbrio diplomático. Embora a missão principal fosse paralisar a infraestrutura russa, a consequência não planejada foi o acionamento de alertas de emergência e protestos formais de parceiros internacionais fundamentais. Para a Ucrânia, que depende fortemente do apoio político, financeiro e militar dessas nações, tais episódios vão muito além de meros contratempos. Eles trazem o risco de criar atritos políticos e enfraquecer a solidariedade da Aliança Ocidental, tão vital para sua sobrevivência. A resposta da Ucrânia foi rápida e transparente, demonstrando compreensão da importância diplomática do caso. As autoridades não negaram a origem dos drones, mas emitiram um pedido de desculpas imediato e sincero à Finlândia pela violação territorial. Esse gesto de contrição foi um primeiro passo crucial para aplacar a situação. Além disso, Kiev se prontificou a cooperar com seus vizinhos na investigação dos incidentes, compartilhando informações e trabalhando para evitar que se repitam. Essa postura colaborativa foi pensada para tranquilizar os aliados de que se tratava de acidentes lamentáveis, e não de comportamento imprudente ou desrespeito à soberania deles. Ao mesmo tempo, a Ucrânia introduziu estrategicamente uma contranarrativa para explicar os episódios. Altos funcionários sugeriram que sistemas russos de guerra eletrônica podem ter sido responsáveis por sequestrar a navegação dos drones, desviando-os deliberadamente para o espaço aéreo da OTAN. Essa alegação tem duplo objetivo, oferece uma explicação técnica plausível para o ocorrido e, ao mesmo tempo, apresenta a Rússia como um agente malicioso tentando semear discórdia entre a Ucrânia e seus aliados. Verdadeira ou não, essa versão transforma o incidente de um erro ucraniano em mais um exemplo das táticas de guerra híbrida russas. Esse episódio destaca os desafios complexos da campanha de ataques de longo alcance da Ucrânia. O país precisa equilibrar a necessidade militar de atingir alvos dentro da Rússia, com o imperativo absoluto de manter a confiança e o apoio de seus parceiros internacionais. Cada missão traz o risco de uma falha técnica ou erro de navegação que pode ter grandes repercussões diplomáticas. O cuidado com que Kiev lidou com as consequências dos incidentes na Finlândia e na Estônia mostra que o governo está plenamente consciente desse fio da navalha. É preciso provar que pode ser, ao mesmo tempo, um adversário formidável para a Rússia e um parceiro responsável e confiável para o Ocidente. O ataque a Ust-Luga e a nuvem de fumaça que logo se espalhou sobre São Petersburgo marcaram um momento definitivo na guerra entre Rússia e Ucrânia. Foi o instante em que o conflito, para muitos russos, deixou de ser um evento distante transmitido pela televisão e se tornou uma realidade imediata e palpável. O episódio demonstrou de forma contundente que o campo de batalha moderno não tem mais linhas de frente claramente definidas e que os avanços tecnológicos na guerra com drones eliminaram o colchão de distância que antes oferecia uma sensação de segurança. A guerra já não se limita aos campos e cidades da Ucrânia. Suas consequências agora podem surgir nos céus dos centros urbanos mais emblemáticos da Rússia. Essa nova realidade forçou uma mudança fundamental de percepção para o cidadão russo comum.
A crença em uma pátria impenetrável, protegida por um exército superior, foi abalada de forma irreversível. A vulnerabilidade deixou de ser algo teórico, passou a ser uma experiência vivida, sentida no ar e visível no horizonte. Essa mudança psicológica é um resultado significativo, ainda que difícil de medir, da estratégia ucraniana. Quando cidadãos de uma grande cidade se sentem inseguros, questionam a competência das defesas do governo e sofrem diretamente as consequências ambientais da guerra, começa a se corroer o contrato social e o consentimento silencioso que sustentam o conflito. Os acontecimentos do fim de março de 2026 também servem como um alerta claro do potencial que a guerra tem para se transformar em um conflito mais amplo e imprevisível. A entrada acidental de drones no espaço aéreo da Estônia e da Finlândia, apesar de ter sido tratada diplomaticamente, evidenciou o grave risco de erro de cálculo. Num ambiente de alta tensão entre OTAN e Rússia, incidentes assim podem ser facilmente mal interpretados, levando a uma escalada rápida e perigosa. A guerra está sendo travada à beira do abismo, onde uma simples falha tecnológica ou erro de navegação pode ter consequências que atravessam continentes. No fim das contas, o incêndio em Ust-Luga simboliza uma guerra que deu uma volta completa. Durante anos, cidades ucranianas sofreram ataques russos com mísseis e drones, mirando infraestrutura crítica e aterrorizando civis. Agora, a Ucrânia desenvolveu a capacidade de espelhar essa estratégia, mostrando que a infraestrutura que alimenta a máquina de guerra russa também é um alvo legítimo e acessível. A fumaça sobre São Petersburgo foi um recado nesta guerra. Ninguém é apenas espectador. As consequências do conflito estão se espalhando, mudando o cotidiano e destruindo ilusões de segurança, mesmo longe de qualquer campo de batalha tradicional. A linha de frente agora está em todo lugar.